Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A ciência e a geração mais preparada de sempre já estão a mudar a economia. E o país. Uma das coisas que é uma pedra de toque da nossa política educativa, formativa, de qualificações e também da nossa política científica é a sua capacidade de ser vertida em competitividade económica. Em novembro, quando deu posse aos novos dirigentes do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, insistiu na prioridade de um objetivo estratégico assumido pelo país, pelo menos desde que Mariano Gago ocupou o cargo de Ministro da Ciência, já lá vão mais de 20 anos. O objetivo? O de promover a transformação da economia portuguesa através do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da inovação. Nesse momento, Montenegro alertou para uma evidência. O que se semeia hoje em ciência exige anos de espera até que possa ser colhido. E, para nossa sorte e esperança, o que foi semeado no passado começa agora a dar frutos. No Boletim de Banco de Portugal deste mês, essa transformação estava claramente reconhecida. O maior crescimento da produtividade, dizia o Banco de Portugal, reflete as transformações estruturais que têm ocorrido na economia portuguesa, como a melhoria das qualificações da população, o aumento do estoque de capital e os ganhos de emprego em setores de maior intensidade tecnológica e em conhecimento. Ou seja, como economistas reputados, como Fernando Alexandre, o atual Ministro da Educação, ou Luís Aguiar Conraria têm assinalado, a economia portuguesa está a resistir melhor, está a crescer acima da média europeia, a atrair mais investimento externo ou a exportar mais bem com intensidade tecnológica, porque à sua frente há portugueses mais qualificados e porque está a conseguir incorporar nos seus produtos ciência e tecnologia. Esta transformação estrutural, que está em curso, demora décadas e na corrida pelas qualificações, Portugal não está sozinho. Vencer esta batalha é particularmente difícil porque a herança do atraso do passado é imensa, como ainda recentemente um estudo da OCDE comprovou. Mas sinais como os que o Banco de Portugal constata são esperançosos. A percentagem de população nacional entre os 18 e os 24 anos que anda na universidade equivale-se com os melhores da Europa. A qualidade da formação das universidades portuguesas é reconhecida internacionalmente. A gestão das empresas está a modernizar-se. Os resultados estão à vista e são talvez os argumentos mais motivadores para olharmos o futuro com otimismo. José Manuel Mendonça é um dos académicos e investigadores que anda há anos na linha da frente deste combate. Foi presidente do INESC-TEC e toda a sua vida profissional foi dedicada à produção de ciência e à criação de pontes entre a investigação, a economia e a sociedade. É o nosso convidado do episódio de hoje do P24 para nos ajudar a compreender o que é que está a mudar. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Bem-vindo, professor José Manuel Mendonça, muito obrigado por estar connosco no P24. Os impactos do investimento em ciência demoram muito tempo a produzir resultados, por exemplo, na economia. Subscreve a tese dos que consideram que os investimentos nesta área, feitos principalmente depois de 2005, já estão a mudar o perfil de especialização da economia portuguesa? Sim, apoio totalmente essa afirmação. De facto, há um estoque de competências, há um estoque de capacidade. A partir de 2000 e mais notoriamente a partir de 2005, o investimento em I+D em função do PIB foi aumentando, o total, o público, o privado, como consequência e em ligação a isso o número de investigadores por mil ativos também foi aumentando, ultrapassou a média da União Europeia, ultrapassando Espanha mesmo, e os reflexos disso são notórios tanto na balança de pagamentos tecnológica, portanto a diferença entre importações e exportações de tecnologia, que era muito negativa em centenas de milhões de euros, depois equilibrou e eu acho que em 2023 já era 2.700 milhões de euros positiva. Portanto, passamos de uma fase em que importávamos muita tecnologia a uma fase em que os nossos produtos e serviços já têm uma grande incorporação tecnológica. Também, como medida de impacto, temos as exportações de bens e serviços em percentagem do PIB, não é? Que foi subindo e quase estagnando nos 26%, 27%, e depois da crise financeira houve uma reação, subiu,
foi subindo paulatinamente, houve uma outra pequena descida na altura do Covid, mas depois acelerou até quase 50% do PIB em exportações. Acho que agora os últimos números desceu um bocadinho também porque o PIB aumentou consideravelmente. Pronto, portanto, mas está-se a referir às exportações no seu todo, portanto os valores, as exportações do 50% todo, bens do PIB... e serviços. Exatamente. Em termos de tecnologia, é a balança de pagamentos tecnológica que tem um reflexo mais direto. Apesar disso, se virmos uma coisa que eu acho muito interessante, que é o Atlas da Complexidade Económica de Harvard, a nossa indústria e as nossas exportações ainda têm uma incorporação tecnológica moderada. Porque ainda temos muito turismo e ainda temos muitos setores em que a incorporação tecnológica não é muito elevada. Apesar disso, eu acho que o último ano, que deve ser 2021, já tínhamos um índice de complexidade tecnológica de 0,74, a Espanha tinha 0,76, os países líderes, Japão, Alemanha, Suíça, que eram aqueles que incorporavam mais tecnologia nas suas exportações, tinham aproximadamente o dobro, e, por exemplo, os países de economias extrativas, como a Rússia, tinham complexidade económica de 0,25, 0,30. Portanto, nós éramos capazes de incorporar tecnologia em produtos e serviços. E há aqui uma pequena nota. Na altura, o investimento privado em ID ultrapassou o investimento público em ID. A ideia, portanto, investigação e desenvolvimento. Investigação e desenvolvimento, exatamente. O que é uma nota de que o investimento público, obviamente, é catalisador, mas depois o privado tem que acompanhar e tem que ultrapassar. Os países avançados... Exatamente. Os países avançados, o investimento privado em investigação e desenvolvimento tem que ser maior. Tipicamente é 2/3 privado e 1/3 público, e nós conseguimos... sair de uma posição em que era ao contrário, 2/3 público, 1/3 privado, depois igualou e agora o privado já é superior ao investimento público em investigação. E isso quer dizer, portanto, que as empresas perceberam que vale a pena, portanto, investir em investigação e desenvolvimento. As empresas perceberam, e basta ver setores como o têxtil, que foi calçado, que foi considerado, digamos, ameaçado, morto, enterrado antes do tempo, conseguiram fazer... O têxtil, que hoje em dia exporta quase 7 mil milhões, evoluiu e muito para têxteis técnicos sofisticados e foi abandonando progressivamente a mão de obra intensiva e o baixo conteúdo tecnológico dos produtos. Portanto, eu acho que as empresas perceberam. A metalomecânica e máquinas, por exemplo, que é o maior setor exportador, acho eu, exportou 23 mil milhões de euros. Portanto, só consegue isso competindo em mercados internacionais, sobretudo produtos, com uma incorporação tecnológica bastante razoável, tendo em conta os nossos competidores. Portanto, eu acho que isso que, de alguma forma, sustenta o bom desempenho da economia neste momento. Há outros fatores, se quisermos, a mão de obra imigrante, por exemplo. Fala-se sempre nos imigrantes poucos qualificados, etc. Mas nós temos conseguido atrair progressivamente imigrantes com melhores qualificações. Por exemplo, pegando no exemplo do Inesctec, nós temos investigadores integrados que fazem investigação, em 1100 temos 136 estrangeiros integrados a fazer investigação, reportados à FCT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia. No total da instituição, nós temos 1.700 pessoas, 270 investigadores estrangeiros, que são 16%. Isto era impensável aqui há 20 anos. E esses 16%, esses 270 investigadores estrangeiros, são de 50 nacionalidades diferentes. Portanto, isto mostra uma capacidade de atração e de retenção de talento, que obviamente sem conseguirmos competir com a Suíça e com a Alemanha, por causa dos níveis salariais, etc., crescentemente temos tido essa capacidade. O professor falou aí numa questão que me parece ser muito importante. Há uns anos atrás dizia-se que havia um abismo quase intransponível entre as universidades e as empresas, porque por um lado os investigadores não queriam saber do que se passava nas empresas e por outro lado os empresários não tinham qualificações sequer para entender o valor da investigação e da ciência. Isto, portanto, olhando para aquilo que acaba de nos dizer, essa realidade mudou. Essa realidade mudou, é muito diferente. Hoje em dia eu fico quase nervoso quando alguém diz que estão de costas voltadas e não têm ligações, etc., porque os exemplos, e não são só exemplos pontuais, os exemplos com escala são muitos e bons, e portanto,
Não é verdade que as universidades e empresas estejam de costas voltadas, não é verdade que os investigadores façam só investigação fundamental, diletante, para fazer carreira científica. Há muita dessa que é aplicada e há muita transferência e valorização do conhecimento nas empresas. Quer nos setores mais tradicionais, maduros, como eu disse há pouco, quer naqueles setores de spin-offs académicas de empresas que, como sabemos, chegaram algumas delas a unicórnios na área das tecnologias da informação, mas não só, a Fidesai, a Sword Health, etc. Portanto, isto mostra que, de várias maneiras, a ligação entre a universidade, entre a academia e o tecido económico se tem reforçado e aumentado, de várias maneiras, de várias formas. Professor, já estaremos a atingir, portanto, o nosso o potencial máximo de retorno do investimento na ciência, ou ainda estamos, portanto, numa fase de crescimento com boas perspectivas para melhorar os resultados da economia nos próximos anos? Eu acho que ainda estamos longe daquilo que podíamos fazer. Eu acho que, em termos de números, o ecossistema cresceu. Agora temos que dar saltos qualitativos. Temos que dar saltos qualitativos porque temos que, em infraestruturas laboratoriais, em projetos de maior ambição e massa crítica, e apostarem, tal como a Europa tem que fazer, em áreas mais deep tech, áreas tecnológicas de maior valor. O relatório Draghi, o relatório Letta, o Letta, todos eles apontam para que a Europa tem que apostar em Deep Tech. E Portugal também. Mas o Deep Tech implica infraestruturas laboratoriais, investigadores muito qualificados e maior eficiência e maior profissionalismo na forma como fazer investigação. Portanto, a universidade é fundamental e o Politécnico, mas tem que haver mais investigadores contratados a fazer investigação nas instituições de investigação, nas empresas. Portanto, Portugal, tal como a Europa, tem que ter investigação com maior impacto em termos de mercado. Para além dos efeitos que esse ecossistema está a fazer diretamente do ecossistema propriamente português, digamos assim, ou das instituições de investigação e das empresas portuguesas, para além desse desempenho, Portugal, portanto, e esse ecossistema também estão a atrair bastante investimento estrangeiro que vem em Portugal, portanto, não apenas, portanto, à procura da bondade e do potencial desse ecossistema, mas também dos quadros qualificados que nós temos cá. Fale-nos muito rapidamente um pouco desse fenómeno. É engraçado que houve uma altura, na altura da crise financeira, que se dizia que os nossos melhores, o nosso talento imigrava e ia trabalhar para o centro-norte da Europa, para a Suíça, para a Dinamarca, para a Inglaterra, etc. As multinacionais e as empresas tecnológicas perceberam rapidamente que, se montassem centros de investigação e de engenharia em Portugal, tinham acesso a esse talento e era mais eficiente e até mais barato, não é? Pronto. E eu acho que, com vantagem para o país, deixaram de levar os nossos engenheiros e investigadores e o seu investimento cá fez com que fosse possível criar esses centros de investigação também ligados a empresas estrangeiras. Eu lembro-me do Euronext, Vestas, Siemens, TechWorks, BMW, etc., que vieram para cá colocar os seus centros de engenharia e de investigação à procura do talento e à procura, obviamente, de outras vantagens comparativas. Por exemplo, uma vantagem comparativa que neste momento nós temos e que as pessoas às vezes não se apercebem bem é que, no meio desta volatilidade dos preços de energia, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, está numa posição super privilegiada por causa do investimento que foi feito em termos de renováveis e da ligação muito estreita que há com o resto da Europa. Portanto, os custos da energia é uma vantagem importante para nós na Europa e o investimento, lá está, tal como o investimento em talento foi feito através de décadas, este investimento em renováveis, vento, sol e água, revela-se agora muito, muito, muito importante. Portanto, as empresas vêm cá buscar isso e eu acho que isso tem sido uma alavanca muito, muito importante. Nós temos agora é que estar bem agarrados às agendas europeias, as estratégicas, na área dos semicondutores, da supercomputação, do ambiente, da energia, computação quântica, inteligência artificial, etc. Há projetos e iniciativas desse tipo. Pronto, nós temos que ficar ligados, embora a nossa dimensão e os nossos recursos financeiros fazem com que temos que ter consciência da nossa posição um bocadinho mais modesta.
Nunca mesmo teremos a comparando escala, com Espanha, não é? nunca teremos a escala da Espanha e muito menos da Alemanha. Professor José Manuel Mendonça, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24 e por nos ter ajudado a perceber, portanto, as vantagens desse investimento de décadas que, de facto, agora, como o Banco de Portugal reconheceu agora em dezembro, portanto, estão, de facto, a dar frutos para a economia portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. E chegamos a este ponto. O último filme de Clint Eastwood, talvez o derradeiro, como assinalou Vasco Câmara num texto que nos interpela aqui no público, já agora o título era "E vocês também se esqueceram que são espectadores?", não vai rodar nas salas de cinema. Será reservado a quem assinar o canal Max. O filme chama-se Jurado 2 e diz-nos Luís Miguel Oliveira, também no público, é um gigantesco filme. Como Clint Eastwood é um gigantesco realizador, vale a pena seguir o conselho de Vasco Câmara e tornar pública a nossa indignação. Obras destas, de autores geniais, são universais. Não podem ficar aprisionadas no pequeno ecrã de um aparelho de televisão. O P24 regressa na segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.